Pessoal, ontem no caso da suposta ABIN paralela, assim como também no caso do Felipe Martins, o Procurador-Geral da República manifestou pela não prisão das pessoas. E eu já tinha citado isso no primeiro editorial que eu fiz ontem, mas agora é que começou a veicular na mídia materiais específicos, tratando justamente do desrespeito por parte do Supremo Tribunal Federal ao posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Matéria do Gazeta Brasil, ABIN paralela. O PGR, que é o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi contra a prisão de 5, ou seja, 5 pessoas que teve a ordem de prisão, mas STF ignorou e autorizou a diligência. É óbvio que é um desrespeito contra o posicionamento jurídico do Procurador-Geral da República, que é o parquê, né? Ele que é o dono da ação penal. Se ele diz que não é o caso de prisão, esse posicionamento dele tinha que ser respeitado. Ou seja, mostra que o Supremo Tribunal Federal vem agindo sem observar, os demais atores do processo. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a prisão preventiva de 5 investigados na operação da ABIN paralela. Segundo o Procurador-Geral Paulo Gonet, não havia atividades ilícitas, novas ou recentes, aptas a indicarem a permanência de risco à ordem pública. Apesar da manifestação contrária às prisões, foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso aqui é, sem sombra de dúvidas, uma nulidade do processo. Tá? Então, cá entre nós. É a declaração de prisão ilegal. Porque se eu tenho um parecer do Procurador-Geral da República ou do Ministério Público, que é o Ministério Público, é a acusação. O juiz é um arauto imparcial que vai analisar com base, nos pedidos da acusação. Nesse caso aqui, o Ministério Público ele é o representante da sociedade. Então, o Ministério Público ele pode pedir até a absolvição de uma pessoa? Ele pode. Por que ele pode? Porque ele representa a sociedade na busca da justiça. O juiz ele vai julgar de acordo com 2 polos do processo. A sociedade, através do Ministério Público, que é a acusação no processo penal, contra o réu, que é o infrator da lei, que vai se defender. Quando o Ministério Público acusa e pede a prisão, o réu se defende. Aqui, os dois, acusação e réu, não querem a prisão, mas o juiz quer. Então, assim, é óbvio que não é a primeira vez que isso acontece. Também já aconteceu no caso do Felipe Martins. Ontem, o Deltan Dallagnol, foi até tema de vídeo meu, fez uma publicação chamada A Caixa Preta do Supremo Tribunal Federal, acerca do posicionamento de pessoas presas há muito mais de um ano e que sequer tiveram uma denúncia apresentada. A matéria foi publicada na Gazeta do Povo. A Caixa Preta do STF esconde violação sistemática de direitos humanos. Olha só, é a primeira vez que eu vejo aqui decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, de juízes, fundamentando que vai afastar os direitos e garantias fundamentais. Ao fazer isso, violou por completo, todos os direitos humanos. Olha só, no aniversário dos atos do 8 de janeiro deste ano, a CNN revelou que havia pelo menos 33 pessoas presas preventivamente, sem denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva sem denúncia é uma das maiores e mais graves ilegalidades que podem ser cometidas pelo judiciário contra qualquer cidadão, já que priva a pessoa de liberdade ao mesmo tempo em que lhe impede de saber até mesmo qual crime ela está sendo acusada. Nas palavras do Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, a prisão determinada
sem a denúncia por longo prazo, por excesso de tempo, caracteriza-se como tortura. É algo que atesta a gigantesca ilegalidade da ação do judiciário. Então, assim, quando a gente se depara com violações de direitos humanos, quando a gente se depara com situações absurdas como essa, que o próprio decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, equipara a tortura e acontece dentro da sua própria corte, não é de se estranhar o motivo pelo qual ministros como o Fux, como o Fachin, já começam a ter uma animosidade em relação às medidas adotadas. E você pode ter certeza que isso aqui vai ter repercussão. Essa caixa preta do Supremo Tribunal Federal é um relatório que o Deltan Dallagnol fez com todas as pessoas que estão presas há anos e não sabem por quê. Você tem noção de que essas pessoas não foram denunciadas, não foi narrado qual foi a participação dessa pessoa lá dentro e ela não sabe simplesmente, juridicamente, o porquê está presa. Entenderam? É como se você estivesse andando na rua, alguém te pega, o Estado te pega, te joga na cadeia e fala, espera. E daqui um ano e meio, você não tem uma resposta. Mas por que eu estou sendo preso? Não, você cometeu o crime. Mas qual? Então, é o Procurador-Geral da República, nesse caso, e nem deveria ser, porque há uma incompetência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, esse processo nunca deveria estar no Supremo Tribunal Federal, porque quem define o foro são os réus. Os réus não têm foro privilegiado. Eles deveriam estar na Justiça Federal. Então, assim, eu vi centenas de ilegalidades nesses casos do 8 de janeiro. A tese do crime multitudinário é uma coisa, assim, fora de contexto. Mas por que eu estou falando isso? Por situações como essa. Até mães de filhos menores que têm o direito de aguardar o processo, né? Que têm o direito de aguardar o processo com medidas restritivas, prisão domiciliar ou algumas coisas nesse sentido, estão sendo violados. Essa publicação foi pelo Bruno Zambelli, que é deputado. Ele escreveu o seguinte: apenas quem tem filho sabe a dor que é ver uma imagem como essa, que a justiça de Deus aconteça logo. Isso cortou meu coração demais. E aí, dá uma olhada aqui no relato dos filhos de uma mãe presa que não tem previsão de voltar para casa. Oi, eu sou o Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito que ela saia de lá. Oi, meu nome é Caio, eu sou irmão do Rafael. Eu quero que você nos ajude a tirar minha mãe de lá. Ela está presa lá em Rio Claro. Por favor, ajude a gente. A Débora, que está presa em Rio Claro, não tem denúncia contra ela, ou seja, não há capitulação. Não se falou até agora qual foi o papel dela. Qual foi o ato que fez com que ela permaneça presa por tanto tempo. Teve uma que escreveu perdeu Mané, mas não adentrou dentro, com batom numa estátua, mas não adentrou dentro do Palácio dos Três Poderes. Escrever perdeu Mané com batom é uma coisa para mantê-la presa por tanto tempo sem, sabe, denúncia. Então, assim, essas violações é um relatório que o Deltan Dallagnol está preparando para mandar para a ONU, para mandar para a Corte Internacional e para ser divulgado. Ah, mas é um Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é o ex-procurador da Lava Jato. A Lava Jato ficou notoriamente conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Ah, mas é um ex-deputado qualquer, um reles influenciador. Não, é o Deltan Dallagnol. E hoje eu falo para vocês, na minha visão, pelo menos a minha, Deltan Dallagnol
é o espectro da Lava Jato. O Moro, não. O Moro se perdeu no caminho. E o Deltan Dallagnol ainda não. Deltan Dallagnol, fiel às suas convicções, está fora do jogo. Foi retirado, foi expelido da Câmara dos Deputados. Mas, para mim, hoje, o símbolo da moralidade da Lava Jato ainda chama-se Deltan Dallagnol. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Você concorda comigo ou discorda de mim? Coloca no comentário. Mas vamos lá. Precisamos falar da BIM paralela, né? Afinal, se tem uma nova cortina de fumaça, eu não vou falar sobre isso. Temos que falar. Matéria da Revista Oeste. Parlamentares que teriam sido monitorados pela BIM paralela se manifestam. Vamos acompanhar. O atual líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, disse que o governo Bolsonaro se dedicou a usar o aparato da União contra os opositores e aqueles que defendiam a vacina durante a pandemia da Covid-19, período em que ele teria sido espionado. Ô Randolfo, já que você é uma pessoa defensora da vacina, cobra aí seu chefe, tá? Só 15% das vacinas de Covid foram liberadas esse ano. O caso da dengue, então, também eu não vi manifestação, tá? Ele correu, tomou vacina antes no particular, não vacinou quase ninguém, atrasou tudo. Por culpa dele, hoje, só nos 6 meses desse ano, morreu mais gente do que nos últimos 7 anos somados. Só para constar, faz um comentáriozinho sobre isso, né? Enquanto os brasileiros estavam morrendo no governo, se dedicava a usar o aparato da União contra os opositores. O Vieira, né, o Alessandro Vieira, destacou que a operação da PF mostrou que ele foi vítima de espionagem criminosa e ataques online no poder do governo passado. Isto é típico de governos ditatoriais. Continuou. O Brasil segue cheio de problemas, mas ao menos do risco de volta da ditadura nos livramos. Eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar disso aqui, tá? Renan Calheiros, só gente boa, tá vendo? Diz repudiar que estruturas do Estado tenham sido criminosamente capturadas para atuar como polícias políticas com métodos da Gestapo. Um pântano repugnante e sem fim. Sigo confiante nas instituições, na apuração da denúncia e julgamento dos culpados. O Kim Kataguiri, olha só quem apareceu, o Kim Kataguiri, declarou ter ficado feliz que não foi encontrado nada que pudessem usar contra ele e seus assessores, que também teriam sido monitorados. Além disso, a operação mostra, abre aspas, o caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em perseguir adversários políticos do que governar o país. Não à toa, perdeu as eleições e entregou o país de volta para o PT, pontuou. Por isso, tomaremos as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar essas ações criminosas contra mim, meus assessores e mandato. Parabéns para o Kim Kataguiri, né? Que subiu no palanque, fez de tudo para tirar o Bolsonaro e fazer com que o PT vote. No PT não tem nenhum risco de autoritarismo. Inclusive, eu nem vejo ele reclamar do PT como ele reclamava do Bolsonaro. Por que será, hein? O Kim Kataguiri é um cara que subia no palanque e falava que o Bolsonaro era quadrilheiro, corrupto. Mas não vejo ele falar isso do Lula, não. Tá tão mansinho. Nossa, tão rapazinho, tão comportado com o PT. Acho que ele tá até feliz, né, com a volta do PT. Quem acha disso? Mas vamos entender um pouco aqui. Olha, eu não vou passar pano pro governo Bolsonaro, não. E vou ser até sincero com vocês. Não duvido que isso possa ter acontecido, tá? Não duvido. Mas, entretanto, todavia, contudo, vamos entender uma coisa? O que mais me deixa indignado? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né? Tem uma hipocrisia que é grande demais. Quem lembra aí, né? Então, nós vamos citar 3 casos, tá? Joias, caso das joias, caso da BIM paralela e caso das rachadinhas. É os 3 casos que eu quero comentar com vocês. Caso das joias. Eu gosto da ideia das joias? Não, eu acho que é até imoral por parte do Bolsonaro pegar as joias. Já falei. Só que a grande questão é, imoral e ilegal são termos diferentes. Tá? E aí, existe um princípio que chama princípio da igualdade ou isonomia. Porque a lei e o sistema tratam de formas diferentes. É porque um é parte do sistema, o outro não é tanto assim.
não é parte do sistema. Então vamos lá. Ah, mas o Bolsonaro tinha uma BIM paralela que investigava onde fulano ou ciclano estava e que repassava essas informações sobre opositores políticos. Cadeia no Bolsonaro, então? Vamos. Só que lembra o seguinte, o Lula, ele tinha, antes de ter o First Smile, que é o aplicativo que se usa, ele fazia grampos diretos no STF e em todo mundo que era opositor do Lula. Se o Bolsonaro for preso e o Lula for também, tá tudo bem, pode levar. Leva. É crime para um, seja para o outro. Ah, não, mas o Lula foi lá atrás. Não. Espionagem, não é o que vocês estão falando? Espionagem, medida autoritária. E vem cá, vocês acham mesmo que vocês não são monitorados pelo governo? Para! Que todos os governos fizeram e fazem isso? Para! Papai Noel não existe, não. Para! Caso das joias. Ah, beleza. Sou contra, já falei pra vocês. Sou absolutamente contra. Pra mim, o cara que ganha uma joia sendo presidente da República, ele ganhou não porque ele é amigo do sheik, sei lá das quantas. Ele ganhou porque ele é presidente da República. Então tinha que ter um teto de valor. Não tinha que ter essa de, é personalíssimo. Não, personalíssimo é teto de valor. Ah, passou de 10 mil reais, não é do presidente. Vai pra leilão, vai pra venda, vai pra alguma coisa, vai pro museu, tá? Então, se o Bolsonaro for preso por causa do relógio e das joias, quero que o Lula também seja preso. Afinal, foram containers e ele ainda está desfilando com o reloginho Jacques Chirac dele. Não dá para falar que é um crime permanente, não, porque ele ainda desfila com o relógio, STF. Ele comentou numa live, agora se vangloriando da ineficiência do Estado, de falar, peguei um reloginho aqui, do Jacques Chirac aqui, um reloginho top. Pois é, crime permanente, né não? Olha, se o Lula for preso, leva o Bolsonaro, tá tudo bem. Prende os dois na mesma cela que eu quero até ver o que vai acontecer. Mas é isso, tem diferenças. Vamos falar de rachadinha também. Cara, cá entre nós, você põe a mão no fogo pelo Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas? Mas nunca. Não duvido de nada. Mas, você sabe que lá, na Alerj, tinha uma lista gigantesca de quem possivelmente tinha as rachadinhas, e inclusive o top trends que mais tinha rachadona lá, que pegou milhões e milhões, era do PT. Ah não, ignora todo mundo, pega o Flávio Bolsonaro. Cara, eu quero é que prende todo mundo, inclusive ele se fez alguma coisa. Mas faz pra todo mundo, tá? Pega todo mundo. E aí não usa o Boulos pra defender o outro lá da esquerda que tá sendo acusado disso também não. Pra fazer um passapanismo, não. Então, assim, cara, eu vou ser sincero com vocês. Não sou passador de pano, mas acho o seguinte. Eu sei reconhecer quando o sistema tem uma banda podre, mas essa banda podre tem rumo, tem mira, tá? Então, assim, se é pra ser igual, que seja igual pra todos. E eu sei que o que eu tô falando agora é polêmico, porque tem gente que, não, o meu candidato é santo, é maravilhoso. Tá, é o que eu tô falando. Se é crime a joia do Bolsonaro, que seja crime as joias do Lula. Se não é pro Lula, pro Bolsonaro não tem que ser. Essa é a minha visão. Mas eu, sinceramente, acho o seguinte, tinha que mudar as regras, colocar pena dura, aplicar pena dura para todo mundo que faz a coisa que é errada. E aí, se é Bolsonaro, se é Lula, pouco me importa. Tem que ir todos para trás das grades se cometer o crime. Mas esse negócio de criar mecanismos que antes não era crime, agora eu vou reconhecer como crime porque eu quero pegar esse. Aí, meu amigo, tá fora do contexto. Não é isso? Tô errado ou não tô? Tá? Coloca no comentário que eu quero saber. Um grande abraço, tá? Fica com Deus. Vou voltar. Se você não ficou com raiva de mim, eu vou voltar na hora do almoço para filar boia na sua casa. Põe água no feijão, é meio-dia, tá, pessoal? Meio-dia você entra, olha lá no comentário. Tem o chat aberto lá para você bater um papo. E a gente tá batendo um papo e discutindo um pouco mais sobre política, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.